Rosane Carneiro Sarturi, professora da Universidade Federal de Santa Maria, na coordenação do subprojeto da área da pedagogia do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID. A experiência com o PIBID começa já no edital de 2008, mesmo que a pedagogia não tenha sido contemplada para participar desse primeiro edital. É apenas no edital de 2009 que nós começamos a nos organizar para participar do edital e propor atividades que efetivamente nós considerávamos imprescindíveis para a formação do pedagogo, que implicavam diretamente na interlocução desse pedagogo com o cotidiano escolar. Considerando a experiência como professora da educação básica, antes de qualquer coisa, sabe-se da necessidade que existe do acadêmico estar conectado diretamente com o cotidiano da escola para que ele possa fazer uso da teoria na intenção de compreender os processos que se dão nessa escola, sejam eles aqueles que são passíveis das constituições curriculares, que não implicam somente nas concepções e nos conteúdos, mas em todas as ações que envolvem o cotidiano numa escola. O nosso projeto do PIBID, ele tem início em 2010, efetivamente nas escolas, e a intenção dele é buscar promover essa relação escola-universidade, formação acadêmica, convocando de certa forma os nossos colegas que atuam no cotidiano da educação básica a tornarem-se coformadores desses profissionais. Durante muitos anos, as políticas públicas de formação de professores foram negligenciadas. A história da educação no Brasil demonstra isso. Nós sabemos que nos últimos anos esse foi um processo que começou a sofrer muitas mudanças. A partir das diretrizes curriculares de 2000, todos os cursos de formação de professores passaram a ter foco na formação, muitas vezes secundarizada quando se permitia o duplo diploma de licenciado e bacharel. Quando nós começamos a buscar a relação teoria e prática na resolução número 1, número 2, que vai trazer a importância das 400 horas de estágio curricular supervisionado e 400 horas de prática, os cursos de licenciatura começam a inserir-se na escola, substituindo o modelo clássico de formação de professores no Brasil, que era o 3+1. 3 anos de teoria e 1 ano de prática. Mesmo que nós tenhamos, a partir da resolução de número 1 de 15 de maio de 2006, quando é alterada toda a estrutura curricular do curso de pedagogia, a intenção de promover a inserção do acadêmico desde os primeiros semestres do curso é um desafio. E nós, como professores atuantes no curso de pedagogia, sentimos essa necessidade de fazer com que aqueles conhecimentos, aquelas mediações, aquelas interações que são feitas em sala de aula possam ter significado para os nossos acadêmicos. E é impressionante quando os resultados começam a aparecer. Que resultados são esses? Quando os acadêmicos começam a produzir conhecimento a partir das experiências vivenciadas. O nosso projeto se constitui de 2 grandes etapas. A primeira etapa, vamos dizer assim, a primeira inserção do acadêmico, ela vai se dar na classe multidisciplinar e multisseriada. E a segunda modalidade de inserção se dá no ateliê. Para selecionar as escolas que participaram do projeto 2010, 2011, 2012 e 2013, nós levamos sempre como critérios para a seleção as dificuldades que a escola tem apresentado a partir do Índice de Desenvolvimento, a partir do IDEB, Índice de Desenvolvimento e Avaliação da Educação Básica. Nós consideramos a questão da localização da escola,
das condições sociais e econômicas sobre as quais esses estudantes, essa escola, aonde ela está inserida. Isso é fundamental para que os alunos tenham clareza de que não existe uma classe homogênea, porque somos todos diferentes e temos muitas dificuldades, muitas características que são específicas, na verdade, de cada um. E na escola de periferia é o espaço onde essas questões da diversidade se tornam mais evidentes. Então, nós selecionamos 3 escolas, localizadas cada uma num bairro diferente de Santa Maria, uma escola municipal e 2 escolas da rede estadual. Esse tem sido o nosso critério até então. Na primeira etapa, eu não estava na coordenação do projeto, apesar de fazer parte da equipe que idealizou o projeto junto com a professora Nara Vieira Ramos e com a professora Leandra Boer Poça, sendo que a professora Nara Vieira Ramos vai fazer a coordenação do projeto nos 2 primeiros anos. Tá? Eu vou assumir o projeto em 2012. É importante ressaltar de que forma essas alunas passam a inserir-se nessa comunidade e nós passamos a contar com o apoio e a colaboração dos colegas da educação básica, considerando aí inclusive todos os desafios que perpassam essa inserção na escola. Como que esse projeto está constituído? Ele se baseia em 3 eixos. O eixo da lectoescrita, da localização espaço-temporal, do raciocínio lógico-matemático, que é permeado pelas relações interpessoais. Considerando a área da pedagogia, que é bastante ampla, nós poderíamos estar atuando na educação infantil, o que não foi a nossa opção. A nossa opção foi trabalhar com crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, considerando preferencialmente aquelas crianças que apresentassem uma defasagem em idade séria e que fossem, a partir de pareceres descritivos, encaminhadas pelas regentes da turma, indicando quais eram as dificuldades a partir desses 3 eixos: lectoescrita, localização espaço-temporal e raciocínio lógico-matemático. Considerando que essas crianças, na maioria das vezes, acabam por apresentar também questões de relacionamento na sala de aula, muitas vezes essas dificuldades de relacionamento são um impasse e um desafio a ser superado no cotidiano da sala multidisciplinar e multisseriada. Nessa sala estão reunidas no máximo 25 crianças em grupos de trabalho. Nós trabalhamos em formato de circuito de jogos. Esses jogos buscam desenvolver habilidades básicas para a aprendizagem dos conteúdos. Então, a nossa preocupação não é desenvolver o conteúdo, mas desenvolver essa capacidade, essas habilidades que são básicas para a construção desse conhecimento. Então, as crianças se reúnem em grupos distintos, né? Uma média de 5 crianças por cada mesa de trabalho, e elas vão funcionando em formato de circuito e vão circulando de uma mesa para outra. Nessa da ida para a mesa para outra são as regras que vão sendo constituídas e temos sempre uma média de 3 a 4 bolsistas que acompanham esse trabalho, que não é feito sem um planejamento a priori, sem uma sistematização e uma organização desse material, que é carregado sim de intencionalidade, porque as alunas passam a fazer, além do seu planejamento, um relato diário de tudo o que acontece e todas aquelas questões que muitas vezes passam despercebidas ao professor no cotidiano e no conjunto das suas tarefas. Num grupo maior de bolsistas, elas conseguem ir captando e percebendo aquilo que estava escondido. Por que Joãozinho não aprende? Qual é a dificuldade? Qual é a resistência? O que ele precisa desenvolver mais para poder aprender? E cada parecer vai sendo constituído ao longo do período. Uma das grandes dificuldades, na classe multidisciplinar principalmente, é a frequência das crianças, porque é importante que eles
que eles tenham uma assiduidade a esse projeto para que nós possamos estar fazendo uma avaliação constante e retomando aquelas dificuldades que não foram sanadas, não em termos de conteúdo, mas em termos de habilidades que são imprescindíveis e construções, né, esquemas mentais que vão ser fundamentais para a construção de determinados conhecimentos, determinados conteúdos. No ateliê, o ateliê foi para mim uma grata surpresa quando no depoimento das acadêmicas ele se transformou no maior desafio que elas tinham. Porque nesse momento elas não estão mais no grupo com 3 colegas, mas elas estão sozinhas em uma sala de aula, assumindo a sala da professora numa média de 1h30, 2 horas na semana. Nesse dia, elas propõem atividades desafiadoras que são diferenciadas daquele cotidiano que a criança tem. E não mais numa turma mesclada, como na sala multidisciplinar e multisseriada, né? Multidisciplinar por trabalhar com os 3 eixos, multisseriada porque trabalha de 1º a 5º, onde todas as crianças estão trabalhando em conjunto, independente da faixa etária, porque nós chegamos a ter crianças de 7, 8 anos até 15 anos, já pré-adolescentes. Então, na verdade, nós acabamos não trabalhando apenas com crianças, mas também com adolescentes e pré-adolescentes. Jovens que, na maioria das vezes, estão, inclusive, em situação de risco e vivem em comunidades com condições bastante precárias de moradia, de alimentação, de transporte, condições de acesso à escola, inclusive. No ateliê, elas assumem a turma toda e a professora libera, e nesse momento a professora pode estar participando em conjunto, do planejamento ela tem conhecimento, participa, propõe, ou ela pode estar reunida com seus pares, com as suas colegas para outros planejamentos. E para essa acadêmica é um desafio, porque ela vai trabalhar com uma turma que está acostumada a ficar sentada uma atrás da outra, né, com crianças sentadas uma atrás da outra, fazendo atividades mecânicas, e ela vai promover o desenvolvimento da autonomia, o que não é tarefa fácil. E nos depoimentos, nós vamos perceber como foi um dos grandes desafios para o exercício da tão chamada, historicamente, domínio de turma. Que domínio de turma é esse? O que significa dominar uma turma? Então, para as acadêmicas, dentro da formação do pedagogo, nós vamos estabelecer referências que são fundamentais. A inserção desse acadêmico no cotidiano da escola, que é fundamental. A questão da percepção de que não existe um mundo que é único, um mundo que trabalha com pessoas que possuem todas as mesmas características, são pessoas com características bastante diversificadas, com dificuldade de aprendizagem bastante diversificadas, e isso é fundamental para que essa professora, para que essa futura professora possa estar pensando um planejamento diversificado, um planejamento de trabalho que atenda a essa diversidade, e é um dos grandes desafios para os futuros professores. Essa diversidade não só nas questões de aprendizagem, mas também nas condições sociais, econômicas que vivem esses estudantes, além da valorização da cultura local na qual essa escola está inserida. Então, para nós, como professores, além de toda a questão da gestão educacional, que é fundamental, porque elas passam a participar das atividades de gestão da escola, passam a envolver-se com as atividades de planejamento, organização, sistematização do trabalho, além de aprenderem a trabalhar em equipe e em grupo. Essas são questões fundamentais para a formação do pedagogo, e quando nos deparamos com a produção do conhecimento que essas acadêmicas têm realizado nas participações em eventos científicos, na produção de artigos científicos, na defesa dos seus trabalhos finais de conclusão de curso, para nós
esse tem sido o grande ganho e o grande sucesso, podemos dizer assim, do nosso projeto. Então é com muita satisfação e considero que, como uma professora envolvida na pesquisa dentro da universidade, hoje nessa condição, eu considero que o PIBID é um programa que veio para ficar e que ele pode realmente promover essa interlocução, teoria e prática, cotidiano da escola, tão imprescindível para a formação dos nossos futuros professores. Bom, meu nome é Stephanie, já faz uns 3 anos que eu faço parte do projeto PIBID. Eu iniciei o projeto no ano de 2011, no primeiro semestre. O primeiro impacto foi bem, eu digo, constrangedor, assim, porque eu não tinha experiência, né? Mas ao mesmo tempo foi bom porque eu cresci muito, né, com o projeto. Conheci a realidade dos alunos, né? Tu sai do curso achando que tu inicia, na verdade, o curso, achando que tu conhece a turma, conhece os alunos, mas ao entrar no projeto tu vê outra realidade, a realidade das pessoas, do aluno, né? E que muitas vezes não é fácil de aceitar. Ao trabalhar com o jogo, muitas vezes eu não sabia que caminho lidar, que caminho percorrer. E conforme a interação com os alunos, conforme o convívio com as colegas velhas, né, que já participavam do projeto, né, e elas falando sobre os jogos, eu consegui trabalhar e ter um trabalho durante todo esse tempo no projeto muito bom, fazendo com que os alunos melhorassem a sua aprendizagem, fazendo com que os alunos sanassem as suas dificuldades, né, em relação aos 3 eixos que o projeto vem trazer. E também o projeto me ajudou muito no trabalho de conclusão, no TCC, né, que vem trazer o jogo, né, como instrumento mediador, né, do ensino-aprendizagem direcionado à lectoescrita, né, que o aluno tem essa dificuldade muitas vezes, né, em relação ao ler e ao escrever. Então, eu acho que o projeto ele faz com que o aluno da pedagogia se sinta mais no sentido de saber o que quer no curso de pedagogia. Acho que se não tivesse o projeto, né, o PIBID, eu acredito que eu não estaria aqui, né, porque ele te dá um caminho onde tu pode escolher, ou tu entra, tu vai até o fim, ou tu fica, porque não é fácil, é uma coisa que tu tem que querer, tu tem que lutar, né? Tu não pode achar que é fácil, porque nada é fácil, sempre foi difícil, mas nunca foi impossível, né? Basta tu querer. É muito bom também porque tu tem um contato com o aluno, tu